Testamento como sendo proposta de autoria paulina, mas a crítica textual removeu a possibilidade de que Paulo tivesse escrito a Epístola aos Hebreus, e um dos proponentes para a produção literária da carta aos Hebreus foi Lucas. Se Lucas tivesse escrito a Epístola aos Hebreus, seria Lucas e não Paulo o maior autor neotestamentário. Quando você abre a Bíblia para ler o Evangelho de Atos dos Apóstolos, você tem uma igreja que se categoriza no Império Romano a partir de duas frentes. Do capítulo 1 até o capítulo 9, 10 e transicionando para o 13º capítulo, é uma igreja mais ortodoxa, judaica, liderada pela comunidade catequética de Jerusalém, acerca dos quais as principais figuras eram o próprio apóstolo Pedro, Tiago e João. Mas a partir de Atos, capítulos de número 13, você tem uma igreja que é total e completamente administrada por um aspecto missional. A igreja que evangeliza o mundo no primeiro século da era cristã não foi a igreja de Jerusalém, foi a igreja de Antioquia da Síria, fazendo a expedição de 3 grandes expedições missionárias. A primeira expedição missionária, entre os anos 46 e 47 da 5ª década do primeiro século da era cristã, foi liderada por Barnabé e acompanhada por João Marcos e por Saulo. Eles fizeram uma conexão portuária na cidade de Cesareia Marítima, contornaram as ilhas de Salamina, fizeram uma nova conexão portuária, acessaram o território de Pergue e de Pafos na Panfilha, pregaram o Evangelho de Jesus Cristo nos termos da Atalha, e pela primeira vez uma comunidade gentílica conhecida como Galácia do Sul escutou pela primeira vez o Evangelho de Cristo anunciado para uma comunidade especificamente gentílica. As cidades de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe tinham sido incorporadas ao Império Romano no ano 25 a.C. e agora, pela primeira vez, estão escutando o Evangelho transformador de Cristo através do ministério de Paulo. A segunda grande expedição missionária, por conta de um grande desentendimento entre Paulo e Barnabé por ocasião da fragilidade de João Marcos, Paulo toma Silas e faz uma rota total e completamente oposta. Ele contorna os territórios da Sicília, Tarsa, Frígia, no alto do Vale do Lico, da Capadócia, e prega pela segunda vez em Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Psídia. Quando ele está nos territórios anatolinos de Troade, ele tem no seu coração desejo de pregar a palavra de Deus na Ásia Menor e Meridional. Mas ele vê um varão macedônio que diz: eita, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Ele faz uma nova conexão portuária, prega a palavra de Deus nos territórios da Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Ele é escorraçado das 3 cidades últimas que eu mencionei, e ele vai para a Caia. Lá na região de Atenas, pega do Areópago e ele atravessa o Istmo e vai para Corinto, que era a capital meridional do Império Romano na região da Caia. Ali ele fica por 18 meses. É a primeira vez, dentro de uma perspectiva gentílica, que um servo de Deus tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, e não só de fazê-lo implantando uma igreja, mas a igreja de Corinto teve a oportunidade de ter sido apacentada por Paulo por quase 2 anos, 18 meses. Na terceira expedição missionária, entre os anos 53, 54 ou 55, da 6ª década do primeiro século da era cristã, Paulo faz a mesma rota da segunda expedição missionária, com uma grande diferença. Quando ele sobe no alto da Capadócia, na região da Frígia, ele acessa pela terceira vez Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Psídia. Ele tem liberação da parte de Deus de pregar a palavra na Ásia Menor e Meridional. Ele acessa, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a região de Éfeso. Historiadores que estudam o desenvolvimento da igreja no primeiro século da era cristã têm concordado que 4 milhões de asiáticos tinham escutado sobre o nome de Jesus de forma direta e indireta através do ministério de Paulo. Tanto é verdade que, se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20,
você vê que a própria tradição governamental da cidade se reúne para fazer com que Paulo fique calado. O próprio templo da deusa Artemises ou Diana, categorizado por 127 colunas de mármore egípcio branco, com uma capacidade fenomenológica de abrigar mais de 115 mil espectadores sobre os pés, estava total e completamente falido pela pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. É a grande oportunidade que o próprio Senhor nosso Deus dá para os seus discípulos, para que eles possam propagar a mensagem de transformação em todos os termos do Império Romano. Para se ter uma ideia, ainda no segundo século da era cristã, o Império Romano tinha uma longevitude geográfica de 480 mil quilômetros de expansão, acerca dos quais 84, 86 mil já eram asfálticos. A Pax Romana, fundada no período intertestamentário, possibilitava até a 7ª década do primeiro século da era cristã, de que as pessoas pudessem ir e vir de forma tranquila pregoando a palavra de Deus. Todo o Império Romano agora está tomado do poder do Espírito Santo por intermédio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você olha para o Novo Testamento, você percebe que Paulo, ele teve da parte de Deus a oportunidade de fazer um trabalho de mentoria. Ele teve a oportunidade de colocar o seu ensinamento nas Escrituras Sagradas. O maior desafio de um pastor, de um professor de escola bíblica dominical, de um pregador, é tentar resgatar agora o objetivo escondido na mente do autor bíblico quando o texto foi escrito. Paulo escreveu 13 epístolas. O nosso desafio aqui nesta oportunidade é tentar resgatar os motivos pelos quais ele colocou aquilo que ele escreveu no papel. Na carta de Paulo aos Romanos, a expectativa era soteriológica. Na carta de Paulo aos Coríntios, tanto na primeira, que não é a primeira, é a segunda não é a segunda, seria uma quarta, é uma carta carregada de apostolicidade. É a junção que o pastor faz entre doutrina e relacionamento. A carta que Paulo escreveu, por exemplo, aos Efésios, ela é uma carta eclesiológica, trata dos dilemas congregacionais dentro de uma igreja. Os capítulos 1 ao capítulo 3 é total e completamente doutrinária, a partir disso relacionalmente falando. Mas a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ela é uma carta cristológica. Se a carta de Paulo aos Efésios ela é eclesiológica, ela trabalha o corpo da igreja. Se a carta de Paulo aos Colossenses ela é cristológica, ela trabalha com a cabeça da igreja. Ele esteve preso sobre prisão provisional e Deus lhe deu a oportunidade de escrever algumas epístolas. Ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e uma carta privativa a uma personalidade muito importante do Vale do Lico chamado Filemão, um dos altos membros que congregavam na região de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, um trabalho que, diga-se de passagem, tinha sido fundado por Epáfras, o discípulo de Paulo, quando ele estava na região de Éfeso, a 150 quilômetros de distância da região do Vale do Lico, entre os anos 54 e 55 do primeiro século da era cristã. Quando Paulo vai escrever essa carta aos Colossenses, Paulo nunca tinha colocado seus pés naquela cidade. Logo, de todas as epístolas escritas por Paulo, 2 são ipsis literis, no pé da letra doutrinária. A carta que Paulo escreveu aos Romanos e a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E os motivos são simples. Porque Paulo, quando escreve essa epístola, ele não tinha colocado os pés na igreja. Logo, como ele não tinha espaço e abertura para lidar com pessoas, ele teve da parte de Deus a oportunidade de lidar com postulados doutrinários. A carta de Paulo aos Colossenses, ela tem um objetivo básico. A ideia de Paulo ao escrever a epístola aos Colossenses era fazer uma apologia do Evangelho de Jesus Cristo por ocasião
de uma seita que estava infiltrando dentro da igreja, carregando epítetos, características de gnosticismo. Quando Paulo abre a sua epístola para escrever aos Colossenses, ele vai lidar com alguns dilemas da igreja naquela época. O primeiro dilema era o sincretismo religioso. Preste atenção, porque aqui eu estou lidando com um problema que é problema hoje, como foi problema quando Paulo está escrevendo. Nós estamos vivendo numa época em que o Evangelho de Jesus Cristo tem sido modelado à luz da expectativa do povo que está lá fora. Nós estamos, de certo modo, padronizando grande parte da estrutura evangelical aqui no Brasil, e eu não me refiro a esta igreja, diga-se de passagem, mas grande parte das comunidades de fé, eu tenho pregado o Brasil afora, estão adequando a igreja a métodos que se adequam ao mundo para atrair as pessoas pela igualdade e não pela diferença. E M. Pauls, um metodista piedoso do século XVII, diz: os homens estão à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. O sincretismo religioso é a desoportunidade que a igreja tem de misturar o seu evangelho a um evangelho profano e mundano para atrair as pessoas pela igualdade. Igreja é baluarte da verdade, ela não se adequa ao mundo. Nós não atraímos o mundo pela nossa igualdade, nós atraímos o mundo pela celebração da diferença. É a oportunidade que as pessoas lá de fora têm de olhar para a nossa igreja e ver uma comunidade de fé vívida e apaixonada pelo poder do Espírito Santo. O segundo grande inimigo que Paulo vai trabalhar aqui na região de Colossos é o legalismo judaico. Todos vocês sabem que Paulo tinha dificuldades profundas de apregoar o Evangelho, cuja justificação é uma justificação mediante a graça, por ocasião dos legalistas judaicos, principalmente aqueles que concubinavam com a igreja à luz do pensamento de Tiago, de Pedro e até mesmo do apóstolo João. Nós entendemos que a salvação de Deus em relação ao Presley era se dá de três formas: na justificação, na santificação e na glorificação. Na justificação ele me liberta da pena do pecado, na santificação da influência do pecado, na glorificação da presença do pecado. A justificação de Deus em relação a mim não é baseada naquilo que eu faço, portanto não existe mais ou menos justificados. A justificação não é do Presley para Deus, é de Deus para o Presley. É a morte da morte na morte de Cristo. É a ocasião que o próprio Deus tem de se glorificar a si mesmo na obra da redenção. A justificação é de Deus para o homem, não do homem para Deus. A santificação é a capacidade que eu tenho de deixar que o Espírito transplante para mim a natureza de Jesus Cristo. Atanásio, o anão negro, no 4º século da era cristã, exilado 5 vezes para os rincões mais distantes da Sibéria e da Alemanha, porque ele propagava a ortodoxia cristã em detrimento ao arianismo. A partir do concílio de Constantinopla em 381, Atanásio defendia indubitável e inquestionavelmente a natureza divina do próprio Cristo. Ele foi exilado por Valente, por Constâncio Clóvis, exilado por Juliano Apóstata. E ele, no seu livro sobre a encarnação do Verbo, ele diz: se Jesus Cristo de Nazaré não é Deus, então todos nós estamos perdidos. Ele disse que Jesus se fez carne e se tornou homem para fazer com que eu e você pudéssemos nos apropriar da sua própria natureza. É a capacidade que o Espírito Santo tem de plantar em mim a natureza do Pai por intermédio do Filho. E a cada dia que se passa, a igreja verdadeira, autêntica, lavada pelo Evangelho de Cristo, ela reflete como espelho a glória do Senhor, de glória em glória, como a aurora da manhã, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Paulo estava dizendo que o Evangelho é um Evangelho cuja proposta de salvação se dá por meio da justificação.
Tanto é que na experiência da torre, entre os anos 1517, 1515, naquele ano, Lutero ele descobriu uma grande verdade bíblico e teológica denunciada por Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. A justiça que Deus exige do Presley é a justiça que Deus dá para o Presley. Tanto é verdade que o próprio Agostinho de Hipona, por mais que nós, assembleianos, tenhamos algumas dúvidas e dilemas com relação à própria teologia soteriológica de Agostinho, ele mesmo disse: Senhor, quando eu pecar contra ti, não te apartes para tão longe ao ponto de que ao te procurar, eu me perca por outros caminhos. Dai-me graças para fazer o que tu queres e pede-me o que quiseres que eu farei. A salvação da igreja não é um triunfo da própria igreja, não é sobre o que a igreja faz, é sobre aquilo que Jesus Cristo fez lá no Calvário. E hoje esta igreja está aqui nesta noite de mãos erguidas, e você pode fazer isso para glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Terceiro grande inimigo que Paulo trabalha aqui, daqui a pouco eu vou entrar nos obreiros que assistenciavam Paulo, é a filosofia grega. E Paulo estava lidando com duas frentes filosóficas dentro da igreja. A primeira frente eram os epicureus, aquelas pessoas dentro da igreja no primeiro século da era cristã que acreditavam que o indivíduo devia viver o prazer acima de tudo. Nós estamos vivendo numa época, de certo modo, cujo nosso epiteto, a nossa característica é viver em função do prazer. Por exemplo, olha para cá, por gentileza, perfume de Cristo. A.W. Tozer disse o seguinte: está cada vez mais difícil para atrair as pessoas para um ambiente onde a única atração é Deus. As pessoas elas estão procurando hoje uma denominação para sentir, não para pensar. Nós temos uma profunda dificuldade de atrair as pessoas para uma escola bíblica, e temos uma facilidade exorbitante para atrair as pessoas para um congresso cujo as personalidades que vão palestrar são mais importantes do que o próprio dono da obra. Deus está levantando uma comunidade vívida de fé, de homens e mulheres cheios do poder do seu Espírito, que se assentam na igreja como Marta se assentou para ouvir da parte de Deus a palavra de Jesus e o seu nome ser glorificado. Richard Baxter, um pastor puritano no século 17, entrou em Kingsminster, na Inglaterra, e pregou a palavra lá por 15 anos. Quando ele chegou, não tinha um único crente. Quando ele saiu 15 anos depois, não tinha um único descrente. Ele é o único homem conhecido na história do pensamento cristão que ganhou toda a sua cidade para Cristo. Sabe o que ele dizia? Se tem algo que me irrita em um pregador, é quando ele está cheio de pilhareias, só para entreter o público que lhe assiste, sem qualquer tipo de compromisso com a exposição bíblica. Nós precisamos resgatar dentro do aspecto denominacional da nossa igreja, e eu louvo a Deus porque vocês estão debaixo da batuta e da tutela abaixo de Deus, de uma liderança que comunique primeiro ao seu entendimento para depois falar ao seu coração. Eu sou dito indubitavelmente que Deus quer derramar o seu poder e a sua glória no meu coração nesta noite. Quem acredita nisso, levante a mão e diga graças a Deus. Mas Deus não vai acender uma labareda na sua alma se primeiro não ligar uma luz na sua mente. O meu e o teu Deus é o Deus que fala a tua mente, fala o teu coração, fala a tua coração e fala a tua mente. E esse Deus está aqui, ele é glorificado por esta igreja nesta noite. O segundo grande desafio filosófico, aquelas pessoas que viviam o prazer acima de tudo, são os estoicos, os fatalistas. Gente que acreditava que Deus não podia mover e nem mudar a história, que o indivíduo nasce de forma fatalisticamente denunciável para viver uma vida de miséria. Só que o evangelho é um evangelho de transformação. Quando Paulo chegou para pregar lá, ele está pregando o evangelho de transformação. Sabe por quê? Porque o evangelho que não transforma, ele apenas informa. O poder do evangelho está na transformação que ele produz, na metanoia, na mudança de vida. A diferença entre o arrependido e o remorso
É que no remorso tem lágrima, mas não tem mudança de vida. O arrependimento é a oportunidade que Deus me dá de olhar para a sua palavra e ser confrontado por esta palavra, alterado pelo poder desta palavra. Eu não valia nada lá fora, mas agora Ele me encontrou aqui dentro e eu estou aqui para glorificar. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Glória a Deus. O quarto inimigo que Paulo está lidando aqui são os místicos. Já tinha. Foram descobertas agora na arqueologia bíblica, que é uma ciência teológica, certo modo teológica, porque investiga, esse mundo antigo, esse mundo do Antigo Oriente Próximo, esse mundo indo-europeu, esse mundo. Descobriram agora que ainda no primeiro século da era cristã, as igrejas dentro dos entornos de Hierápolis, Laodiceia e Colossos já cultuavam anjos. Já percebeu o tanto que a igreja gosta de um anjo? Você já percebeu o tanto que fica muito mais fácil arrancar uma glória da boca do indivíduo quando se fala de um bendito anjo da igreja? Naquela época, no primeiro século da era cristã, o próprio apóstolo Paulo já lidou com estas dificuldades, não só aqui na cidade de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, mas ele também lidou com essa dificuldade na própria região da Galácia do Sul, que foi incorporado ao Império Romano no ano 25 a.C., quando ele disse: olha, se mesmo nós ou um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho para além daquilo que já está posto, que seja anátema. Sabe qual que é a igreja verdadeira? A igreja que glorifica, que adora e que cultua a presença e a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a maior dádiva e Ele está nesta casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos trabalhar aqui sobre servo. Servo, serviço, trabalho. Mas pastor, com essa introdução tão prolixa, enjoada, que eu quase dormi, como é que o senhor quer falar para mim? O senhor vai falar: sim, nós vamos fazer uma análise dos obreiros que estavam com Paulo, e a partir destas palavras que nós lemos de forma introdutória, nós vamos extrair algumas características, pontos positivos desses indivíduos, para que a igreja aqui de Santa Cruz possa olhar estes homens e fazer uma análise da própria vida a partir da vida dos homens que eu vou mencionar. Quando Paulo estava sobre prisão provisional romana, ele era assistenciado por 7 personalidades do primeiro século da era cristã: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, Epáfras, Lucas e Demas. Eram os obreiros de Paulo que estavam com ele fazendo o trabalho de assistência. Olha para cá, para consubstanciar essa necessidade de evangelizar os povos que foram evangelizados pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo escrevia epístolas e cartas. Então muitos destes irmãos faziam a análise existencial da igreja. Com base nessa análise trazida a Paulo, Paulo estabelecia a sua própria doutrina. Por exemplo, o perfume de Cristo. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ela é o resultado de uma informação trazida por Epáfras. A igreja conduzida por Epáfras era também co-pastoreada por Arquipo. Enquanto Arquipo estava com Paulo na prisão, Epáfras estava com a igreja em Colossos. Enquanto Epáfras estava lá com a igreja de Colossos, Arquipo estava cá. E nessa junção eles informavam a Paulo os dilemas de dentro da igreja. Paulo tratou sobre os dilemas, e eu dei de forma introdutória para você quais os dilemas que Paulo tratou. Mas, aqui no capítulo 4, a partir do versículo de número 7, você tem uma lista preciosa de obreiros. Olha para cá. Dentro da minha pequena igreja lá em Uberlândia, eu tenho à disposição do meu ministério ali entre 70 e 80 obreiros da parte de Deus. Eu acredito de forma inquestionável que um pastor como o pastor José Pedro, cuja envergadura precede até o próprio estado aqui do Rio de Janeiro, ele deve ter à disposição do seu ministério entre 800, 700, 500, eu não sei, entre colaboradores, diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas. Então Paulo tem 7 aqui, estes 7 têm características que eu quero começar a trabalhar com vocês aqui, um a um, dentro do tempo e da disponibilidade que nós pudermos alcançar.
O primeiro obreiro de Paulo aqui é Tíquico, e Paulo fala o seguinte sobre ele: quanto a minha, olha para cá, situação, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro. Olha para cá. A primeira característica de Tíquico é que ele é um obreiro de confiança. Irmão, olha aqui, eu quero que você, com a licença do pastor, não é espiritual não, tá? É didático. Repita comigo isso. Eu preciso ser de confiança no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu preciso ser de confiança. Não, tá baixo. De novo. 1, 2, 3. Eu preciso ser de confiança. Nós estamos vivendo uma época extremamente difícil. Não existem mais pessoas de confiança dentro da igreja. Muitos de nós somos traídos de forma sorrateira e paulatina, progressivamente destruídos por amizades que nós abrimos o precedente, que não são de fato amigos. A palavra pastor no hebraico, ela vem categorizada por 3 consoantes do Aleph Tav. O Aleph Tav é o alfabeto hebraico, não tem vogais. Ele é um alfabeto consonantal. 2 consoantes são usadas ali para expressar o som do A, do E, do I, do O e do U. A consoante Aleph e a consoante Raim. Essas 2 consoantes, de forma fonética, não morfológica, expressam a palavra. A palavra pastor são 3 desenhos: cabeça, olho e braço. Resh, Raim, Yud, antebraço, braço. O pastor, à luz de uma leitura tropológica, que é figura de linguagens do Antigo Testamento, ele serve para mentorar, para observar e para conduzir. No grego, a expressão pastor é poimen, é proteger enquanto pasta. Esta é a função de um pastor à luz